amigo, tudo bem com você? É um prazer hoje apresentar mais um tema de suma importância. Creio que todos apreciarão. Ele está centrado ou fundamentado em Apocalipse capítulo 20. A prisão e execução do maior criminoso da história. Prisão por 1000 anos e depois a execução dele e de todos que aceitaram a sua proposta. E é o que nós vamos ver. Antes, eu gostaria de perguntar se você já está inscrito em nosso canal. Eu quero agradecer. E se não, se inscreva. Não custa nada, é só clicar ali no inscrever-se. Também se quiser comentar, se quiser compartilhar, para que essas boas novas alcancem novas pessoas, será para mim um privilégio. Oremos para que Deus ilumine-nos nesse momento. Grande e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, suplico nesse momento com humildade o poder do Espírito Santo para que ilumine minha mente e me ajude a apresentar da melhor maneira possível esse assunto. Para que as pessoas, ao assistirem, compreendam, entendam e se posicionem ao lado da verdade, que é o mais importante. Jesus Cristo, pois é em seu nome que nós oramos agora. Amém. A criancinha de Belém, o menino de Nazaré, o jovem que pregou, curou e ensinou na Judéia, o homem que carregou a cruz e nela foi pregada em nosso lugar, está voltando e trazendo salvação em suas asas. A cruz de Cristo tornou-se o encontro perfeito da justiça e da misericórdia divina. Símbolos eternos de salvação, demonstração eloquente do amor. Isto está no livro Brilho no Horizonte, uma nova ordem mundial, na página 146. Muito bem, como disse, o nosso tema, ele está centrado em Apocalipse 20, e ali nós temos a descrição de vários acontecimentos que ocorrerão exatamente quando esse período de 1000 anos começar. Tudo iniciará na volta de Jesus. A volta de Jesus, tão anunciada na Bíblia, milhares de vezes focada na palavra de Deus, é um tema importante na mente divina, sem dúvida alguma. É um tema importantíssimo que a Bíblia aborda tantas vezes. E na segunda vinda de Cristo, os salvos que estiverem vivos, eles são transformados. Os salvos que estiverem mortos são ressuscitados. Ambos, salvos vivos e salvos mortos, são agora transformados num estado perfeito e glorioso. Transformados num estado perfeito e glorioso, que é uma volta, ou início da volta ao Éden. Os ímpios que estiverem vivos morrem, os ímpios mortos continuam na sepultura. Justos são recolhidos pelos anjos e levados para o céu, para o encontro do Senhor nos ares, e depois vão para o céu. E mais um detalhe importante: a terra ficará completamente desolada. E aqui Satanás ficará por 1000 anos sem ter um ser humano a quem ele possa tentar. E por isso o livro do Apocalipse, conforme nós vamos ler, ele fala desta prisão. Satanás preso. Os 1000 anos eles estão entre duas ressurreições. A primeira ressurreição dos salvos e a segunda ressurreição dos perdidos. 1000 anos separam essas duas ressurreições. Jesus falou assim em João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação, para serem condenados. Então Jesus anunciou duas ressurreições, a dos salvos e a dos perdidos.
salvos na volta de Jesus, os perdidos 1000 anos depois, exatamente conforme está descrito em Apocalipse capítulo 20. O apóstolo Paulo também faz menção disso em 1 Tessalonicenses 4,16, ao dizer: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse capítulo 20, o verso 6 diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E ainda Apocalipse 20, verso 5 diz: o restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Então o restante não voltou a viver até que os 1000 anos fossem completados. Isto é o que a palavra de Deus descreve. Bem claro, né? Nesse início dos 1000 anos. E o planeta, durante esses 1000 anos, será um planeta fantasmagórico, como era antes da criação. Os salvos no céu, os ímpios mortos na terra. E aí, 2 Tessalonicenses 2,8 não deixa dúvida de que os ímpios não suportarão a volta de Jesus e morrerão, diz ali: então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Uma destruição dos ímpios. Eles morrerão, e aí, como já dissemos, o planeta vai estar numa situação caótica, num caos, completamente escuro, cidades em ruínas, sem forma, totalmente deformado e vazio, conforme era antes da criação. Quando Deus chegou, ele pegou um planeta aqui, onde havia uma mistura de lama, água com a terra, enfim, e Deus então foi dando forma a tudo, a tudo, a tudo. Era uma escuridão total e Deus trouxe a luz. E aí nós vamos ver. Gênesis 1, 1 e 2 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o profeta Jeremias, descrevendo o que ocorrerá após a volta de Jesus, ele diz: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Igual à descrição de Gênesis. E para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Escuridão, trevas, conforme está descrito em Gênesis. E ele diz mais: olhei para os montes, eles estavam tremendo, e todas as colinas estavam oscilando. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam em ruínas, por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Jeremias 4, 23 a 26. Descrição completa de como estará esse caos, esse planeta, durante os 1000 anos. É interessante um ponto aqui que eu gostaria de mencionar. Satanás queria ser Deus. Tudo começou quando ele assentou no coração que queria sentar-se no trono e governar no lugar de Deus. Só que ele é criatura, ele não é criador. E ele vai ficar 1000 anos aqui. E durante esses 1000 anos ele não vai fazer crescer uma só vegetação. Ele não tem vida, a vida que ele tem emprestada de Deus. E que no final dos 1000 anos será retirada para sempre. Mas vamos avançando e percebendo que tem uma lógica descrição de Apocalipse 20. Mas alguém pode estar perguntando: por que Satanás preso? Eu vou ler agora
que nós encontramos em Apocalipse 20, de 1 a 3. Leia o seguinte: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que termine os 1000 anos. Isso me diz então que quando terminar os 1000 anos, ele vai continuar enganando as nações. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então aí está bem claro, aí está uma descrição bem clara, né, de que Satanás será preso, será acorrentado, será julgado. O que os salvos estarão fazendo no céu durante os 1000 anos? Qual será a função dos salvos ali? Eles vão acompanhar o julgamento dos ímpios e dos anjos caídos. Ainda capítulo 20 e o verso 4 de Apocalipse diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem foi dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Então, julgamento. Um julgamento em que os salvos estarão participando, acompanharão, eles participarão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, ele fala o seguinte: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? 1 Coríntios 6, 2 e 3. Então os salvos estarão no céu, onde Deus vai dar satisfação para o universo todo, porque terá que agir no final dos 1000 anos, executando Satanás, executando os anjos rebeldes com ele, e todos os ímpios, os perdidos, os que não deram oportunidade a Cristo de trabalhar suas vidas e de transformá-las à sua imagem e à sua semelhança. Estas pessoas estarão sendo, então, destruídas, diz o apóstolo Paulo. E a minha pergunta aqui, querida, é o seguinte: onde você estará durante os 1000 anos? Onde eu estarei? Lá no céu com Cristo, acompanhando o julgamento, ou nessa terra, morto, onde Satanás e seus anjos, num verdadeiro caos, estarão habitando por 1000 anos sem poder sair, sob hipótese alguma? Onde você estará? Em um ou outro grupo nós estaremos. Ou lá ou cá. Não tem meio termo, não existe. Alguns até ensinam que durante os 1000 anos haverá oportunidade de pregação e de salvação. Não, nada disso a Bíblia ensina. A palavra de Deus é clara e na sua clareza ela mostra aquilo que, com compromisso a bem dos fatos e da verdade, nós estamos trazendo a cada um dos senhores nesse momento. Sim, ou de um lado ou de outro estaremos. E o ponto forte aqui é esclarecer para todo o universo a malignidade do pecado, pois foi o que levou o Filho de Deus à cruz. Esse juízo tornará mais evidente a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Livro Brilha no Horizonte, uma nova ordem mundial, página 38. Recomendo esse livro, se você ainda não leu, que o leia. O autor é quem vos fala. Que Deus abençoe a cada um de nós. Pois bem, o que ocorrerá no fim dos 1000 anos?
que acontecerá no fim dos 1000 anos? Os ímpios todos vão ressuscitar. Olha, Apocalipse 25 diz, e o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Isto então deixa claro que quando os 1000 anos se completarem, eles vão viver. O restante dos mortos, os perdidos que são como a areia do mar. E aí Satanás será solto, porque ele terá de novo a quem tentar. Olha o que diz ainda Apocalipse 27, 8. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Apocalipse 27 e 8. Então, terminados os 1000 anos, Satanás começa agora o seu projeto de novo. Lembram que nós lemos no início que ele será solto por um breve tempo. E ele vai continuar exatamente aquilo que ele fez na terra. Ele vai sair enganando. Agora as pessoas que ressuscitarão em todos os cantos do planeta. De todas as partes do planeta, ímpios vão ressuscitar. E ele vai trabalhar agora os grandes generais, os grandes guerreiros, os grandes homens maus que destruíram tantas vidas quando passaram por essa terra e que agora terão que dar conta de tudo aquilo que fizeram. Também a Cidade Santa vai descer no final dos 1000 anos. A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, o apóstolo João descreve em Apocalipse 21, 2 o seguinte: vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma cidade especial desce do céu e dentro dela os salvos. Dentro dela o Senhor Jesus no comando. Olha que viagem. Se a ida para os céus será esplendorosa, imagina a volta agora dentro da Cidade Santa como uma nave interplanetária, vindo lá do terceiro céus, cruzando todo este universo e chegando aqui. É claro que ela não vai tocar na terra, ela vai ficar suspensa sobre a terra, no ar, até que a execução final, e nós vamos ver na sequência agora, ocorra. O apóstolo Paulo, descrevendo sobre essa cidade, o que será esse paraíso restaurado, ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. E a minha pergunta continua: onde você estará, querido? Você vai estar ali sendo arregimentado por Satanás, agora sendo convidado para atacar a Cidade Santa, conforme veremos, ou você estará dentro da cidade com Cristo são e salvo para sempre? Onde você estará? Dentro com Cristo ou fora com Satanás? Que Deus permita que estejamos juntos dentro da cidade. E nesse momento o Espírito Santo está falando com você, amigo. Porque a sequência é terrível. Olha o que diz aqui. Fogo então vai descer do céu. Quando Satanás tenta atacar a cidade. Olha só, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, Cidade Santa, Nova Jerusalém, onde os salvos estão lá dentro com Jesus. Agora as nações, lideradas por Satanás, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Apocalipse 29. Um fogo desce do céu e devora. Este é o momento em que todos estaremos ali, ou dentro da cidade ou fora da cidade. A humanidade, todos os tempos, todo ser humano que pisou, que nasceu nesse planeta e que por aqui passou, estará ali agora. Por isso que diz que os perdidos são como a areia do mar. Meus amados,
aonde você estará? Aonde você, querida, estará naquele momento? Dentro da cidade são e salvo para todo sempre, ou lá fora prestes a receber o fogo e o enxofre que vai devorar Satanás, que vai devorar seus anjos, que vai devorar todos os perdidos de todos os tempos. Hoje é tempo de decisão. Hoje é tempo de escolher de que lado realmente queremos estar. O fogo e enxofre do juízo, ele não é eterno. Não é eterno, não. Ele é eterno nas suas consequências, quer dizer, enquanto tiver algo a ser queimado, vai queimar. Então, Apocalipse 29 diz, mas desceu fogo do céu e os devorou. E uma prova de que esse fogo não será eterno nós temos na Bíblia, por isso eu disse, a Bíblia vai responder aquelas perguntas que Apocalipse 20 coloca diante de nós. Vejam Judas, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreveu o seguinte: de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Olha só. A cidade de Sodoma e Gomorra, elas avançaram tanto no pecado. A graça de Deus estendida a cada morador ali não teve mais efeito. Assim como os antediluvianos, eles rejeitaram toda a oportunidade. E aí Deus decidiu eliminar o pecado, relações sexuais antinaturais, opostas àquilo que Deus ensina, àquilo que Deus diz. E vejam só, Sodoma e Gomorra foram queimadas, viraram cinza, e o fogo cessou, desapareceu. Você vai hoje onde as cidades existiram e não há nada. Tem parte dessa região coberta pelas águas do Mar Morto, mas não existe nenhum sinal de que está queimando para sempre. Então, se ela ficou como exemplo do fogo eterno, esse fogo vai queimar enquanto houver combustível. É simples, você pode entender da seguinte forma: pega alguma palha ou papel e coloque fogo, ou mesmo a lenha, né? Coloca fogo. Vai queimar enquanto tem matéria para ser queimada. Terminou, fica cinza, apenas a cinza. E é o que vai acontecer no final. Vejam o que Deus diz através do profeta Malaquias, no capítulo 4, os versículos de 1 a 3. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem ramo ou galho algum sobrará. O que está dizendo aqui? Que o fogo vai destruir a raiz. A raiz de todo o mal, de todo o pecado é Satanás. Os ramos começam por seus anjos, que acataram a proposta indecente, a proposta revoltante dele. E os ímpios também serão esses ramos. Mas continua o profeta Malaquias: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura ou salvação em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois, olha só, depois pisarão os ímpios, que serão cinza sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 1 a 3. Se farão cinza, claro, como a luz que está brilhando agora, a luz do sol. Sim, os ímpios, incluindo Satanás e seus anjos, se farão cinza debaixo da planta dos pés. Por que debaixo da planta dos pés? Porque aqui, nesse planeta restaurado, recuperado por Deus, refeito,
depois de estar num caos durante os 1000 anos, e isso nós vamos ver agora na sequência, o que diz a palavra de Deus, né? Vamos ver alguns acontecimentos, então, que marcam o fim dos 1000 anos do Apocalipse. Primeiro, a descida da cidade santa, que ficará um breve período sobre a terra. Não tocará no planeta por um breve período. Os ímpios de todos os tempos ressuscitam. Satanás será solto por ter novamente a quem tentar. Satanás reúne os perdidos, ressuscitados, forma um grande exército e tenta tomar a cidade santa. Desce fogo e enxofre do céu, e Satanás e seus anjos e os ímpios são destruídos para sempre. Destruição total, um fogo com consequências eternas. Destruição é o juízo executivo de Deus. Começa com o juízo investigativo antes da volta de Jesus. Durante esse juízo dos 1000 anos no céu, as pessoas, então, ele vai dar uma satisfação ao universo e depois vem o juízo executivo. Deus não quer deixar margem de dúvida alguma, por isso ele faz as coisas com muita precisão. E aí vem então, meus amigos, aquilo que estava falando, o planeta sendo recriado. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. É claro que o fogo que vai queimar Satanás e seus anjos e os ímpios, ele vai penetrar em toda essa camada atmosférica, em toda esta área. Esse lago atmosférico está contaminado, que está cheio de bactérias, de vírus, de tanta doença. Esta poluição terrível que está envolto nesse lago atmosférico, diferente totalmente daquilo que Deus trouxe à existência no início, mas Satanás, através do pecado, deturpou. Nós vamos agora, esse fogo, nós vamos ver. Os salvos estarão acompanhando, estarão vendo, Adão e Eva estarão vendo de dentro da cidade santa, tudo sendo agora queimado, olha só, própria camada atmosférica sendo queimada. Por isso que o apóstolo Pedro falou, e eu quero ler: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. E agora, queridos, vejam, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se desfarão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então o apóstolo Pedro aqui está deixando bem claro que virá o dia, virá o momento em que esse céu atmosférico também será destruído pelo fogo. É claro, ele está contaminado, como já falamos, e aí vem um ponto importante. Somente a segunda vinda de Cristo removerá a cortina e porá fim à apoteótica noite de 6.000 anos, de densas trevas, sofrimento e morte, para dar lugar a uma nova ordem mundial segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Isto está no livro
Brilha no horizonte uma nova ordem mundial, na página 146. E a pergunta então continua: de que lado você estará? Hoje é o dia da salvação, querido. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. E o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 4, verso 7, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cuidado. Se ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração, querido. Deus está falando contigo e comigo nesse momento. Deus está perguntando: onde está o seu foco? No grupo de salvos com Cristo para todo sempre no céu, ou no grupo de perdidos com Satanás nessa terra? A Bíblia continua perguntando. E você, tão somente você, responde. Você pode dar esta resposta sem dúvida alguma. O grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida e luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Que coisa linda! Que coisa linda! Grande conflito, página 684. E então esta terra será restaurada ao seu estado original, ficando mais bela do que no princípio. Nosso planeta voltará a fazer parte do concerto harmônico do universo sob a perfeita regência de um Deus que é todo amor. Discernindo os tempos, página 72. E nesta nova terra os salvos viverão com Cristo por toda a eternidade. Amém. Amém. Vem, Senhor Jesus, por favor, volte lá. Cristo vem com grande majestade, sua obra terminar. Ó, louvai o Rei da eternidade, que virá aqui reinar. Rei da paz, sim, vem reinar e vem levar-nos para o lar. Vem, Senhor Jesus, reinar. Ouviremos a soar nos ares a trombeta angelical, que anuncia em todos os lugares o chamado divinal. Rei da paz, sim, vem reinar e vem levar-nos para o mar. Vem, Senhor Jesus, reinar. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.